como um todo, no caso do paciente, né, Anderson? E verificar, procurar essa doença ativamente reduz as sequelas e consequências graves para os pacientes. Eu tenho certeza que depois dessa apresentação, depois do dia de hoje, nós vamos ter uma busca mais ativa, a aplicação melhor desse protocolo. Esse protocolo é uma iniciativa muito importante para que a gente possa atender melhor os nossos pacientes. E a partir dessa parceria agora com esse lançamento do nosso linha de cuidados, eu tenho certeza que nós vamos conseguir caminhar muito nesse sentido. Tá? Aqui eu não vou tomar muito tempo, é mais para exemplificar para os colegas e quem não está acostumado mesmo com a terapêutica, né? Como temos muitos cardiologistas assistindo hoje, então vou apenas exemplificar alguns casos que são comuns e que a gente tem tratado nos últimos anos. Como o Anderson relatou, né, o aneurisma de aorta abdominal por definição, a grande maioria deles é localizado abaixo das artérias renais. E a evolução da técnica endovascular, primeiramente desenvolvida pelo Dr. Favaloro na Argentina, depois tomou um avanço muito grande em todo o mundo, e hoje é praticamente o padrão, né? Não dá para dizer que é o padrão ouro, porque ainda, como o Anderson relatou, alguns casos são feitos a operação aberta, mas a grande maioria desses casos realmente é por endovascular. Então, o que a gente tem que fazer é colocar uma prótese bifurcada no abdômen por dentro da aorta, ultrapassando essa lesão, e ancorar ela num colo proximal, e de forma que fique ancorada também no colo distal. Então, são geralmente 2 próteses, até 3 próteses, usando as extensões para fazer o tratamento completo do aneurisma. Isso é feito por radioscopia, numa sala de hemodinâmica ou numa sala do centro cirúrgico que tenha uma radioscopia adequada. Existem protocolos de tratamento com anestesia local, com anestesia peri, mas, em geral, a gente tenta dar o conforto para o paciente, o conforto para a equipe, que é com anestesia, pelo menos uma sedação. Aqui, o que vocês vão ver no dia que vocês pediram a tomografia e encontrar um paciente trouxer essa tomografia para vocês, vai ser mais ou menos isso. Então, a gente tem dados, vários dados importantes que são possíveis de se obter de um exame desses. A gente pode medir o colo, ver o tamanho do diâmetro do aneurisma para medir o tamanho da prótese e escolher a prótese adequada. A escolha da prótese é fundamental, porque nós não temos outro método de fixar ela, a não ser a força radial dela. Então, ela não pode ser muito grande, também não pode ser muito pequena. Quando a gente tem um colo, ou seja, a distância entre a artéria renal mais baixa até o início do aneurisma, com uma boa margem, 1,5 centímetro ou mais de preferência, a gente tem um caso muito favorável, como esse que está exemplificado para vocês aqui. Também analisamos o tamanho do aneurisma, como é que são os acessos, ver se tem muita aterosclerose nas femorais ou não, se tem ilíaca tortuosa. E no caso dos homens, os pacientes do sexo masculino, é muito importante a gente preservar os ramos hipogástricos. Eles não aparecem aqui neste exame especificamente, mas quando a gente faz a angiografia na sala, a gente consegue perceber. E se puder preservar pelo menos um dos ramos hipogástricos, é muito importante na função sexual desses pacientes no pós-operatório. Como são homens de meia idade, eles ainda têm libido, eles têm uma vida sexual ativa em sua grande maioria, então é importante a gente prestar atenção nisso também, é um fator de qualidade de vida muito importante. Uma vez que a gente faça a primeira injeção, a gente já começa a ver o aneurisma. No caso aqui tem um aneurisma não muito grande, mas com uma boceladura, uma imagem um pouco irregular aqui. Vocês veem as artérias ilíacas lá em cima e tem um colo bastante bom e tem uma imagem que parece uma protusão, né, uma irregular. Isso a gente sabe que essas lesões elas são um pouquinho mais possíveis de complicar. Então, às vezes a gente indica mais precocemente intervenções nesses casos. E aqui é o contrário, aqui nós temos um aneurisma praticamente sacular, com um colo meio distorcido, e vocês podem ver, observar, tem até um pouco de calcificação na parede dele, tá? Então, não faz muita diferença para o método, de modo geral, né? Porque esses casos eles têm diferentes detalhes anatômicos diferentes, mas quase sua grande maioria são passíveis de tratamento endovascular. Aqui a gente está liberando já a prótese colocada, a prótese bifurcada, nessa imagem da esquerda, a prótese vai ser liberada, e vocês podem observar que tem um orifício que ficou ali, que é onde vai sair, vai ter que encaixar a outra extensão da prótese na imagem da direita. Aqui já está canulada, então nós
conseguimos acessar. E, por vezes, quando o aneurisma é muito grande, é difícil de canular e acertar isso aí. Tem que fazer algumas manobras para que faça o contorno da obstrução. E aqui, o aspecto praticamente final já, aqui fizemos uma prótese cruzando, né, uma prótese com o coto proximal ficou para o lado direito, mas é a extensão para a esquerda. E aqui já é um outro caso em que as próteses ficaram em paralelo, as duas extensões. Então, aqui injetamos na prótese para mostrar exatamente como ficou o resultado. E o resultado final, uma tomografia de controle, está aqui. Vocês veem o caso na imagem da esquerda, o ramo direito, e na imagem da direita tem o ramo da esquerda. Essa é uma prótese que está cruzando, e da tomografia ela mostra direitinho o detalhe de como as próteses, as duas pernas, né, se cruzam na prótese, dentro do saco do aneurisma. Complicações hoje são bastante raras e a gente tem tido bastante sucesso com esse tratamento. E, recentemente, eu não posso deixar de falar também, né, apesar da raridade, né, ser muito menos frequente, mas não são casos que se beneficiam muito também de aneurisma de aorta torácica. Uma operação mais rara, mas que, se a gente vai fazer isso aberto, é uma cirurgia muito cruenta. Ela é uma operação agressiva e as complicações existem, e se a gente puder evitar essas complicações, é muito melhor para os pacientes. Em sua grande maioria são pacientes idosos com comorbidades importantes. E aqui nós temos um caso que foi tratado pela gente. Eu não lembro se esse foi o caso da primeira prótese que tenha o colo proximal móvel, reposicionável, mas acabou que tem mais do que um caso, nós temos mais do que um caso com esse tipo de tratamento, e o benefício dos pacientes é muito grande, é muito evidente. Pacientes que, nesse caso, é o mesmo paciente que está aqui nessas duas imagens. Na imagem da esquerda dá para ver no externo os fios de aço. Ele teve uma dissecção de aorta que depois que dissecou a aorta inteira e depois dilatou a aorta posterior. O primeiro foi colocar uma prótese metálica na aorta e tratada a dissecção da parte aguda, né, ou seja, preservando o fluxo coronariano e cerebral. E, posteriormente, como ele dilatou a aorta torácica e tinha dupla luz persistente, nós implantamos duas endopróteses que teve excelente sucesso. Como vocês podem ver embaixo, os ramos viscerais estão preservados. Então, graças a esse avanço tecnológico, a melhoria do material, nós temos hoje uma grande confiança de poder oferecer um excelente tratamento para os pacientes. E agradeço a atenção de todos. Agora, eu acho que o pessoal da Gore vai nos mostrar o que eles têm de novidades, né, que é importante para a gente seguir acompanhando o que tem de importante na